E aí, pessoal, bom dia. Já são 9 horas, então a gente vai começar, certo? Lembrando sempre que tem duas telas minhas aí. Uma tela que eu estou aparecendo explicando, certo? E tem a tela do slide. O ideal é que você fixe a tela que tem um slide, porque vão sempre aparecendo informações muito interessantes sobre o que eu estou explicando, importantes, certo? Eu sou muito bonito e tudo, mas também vocês podem ficar olhando minha foto aí do lado, certo? Mas é importante deixar a tela da explicação, a tela que tem o slide, fixada, certo? Porque está sempre aparecendo as informações que eu estou explicando. No final, eu vou deixar o slide no grupo também, ok? Eu imagino que vai ser útil. Enfim, vamos lá, né? A gente ficou um tempinho aí afastado, separado, digamos assim, né? A gente teve aula de redação sexta-feira, mas aula de português mesmo. A gente teve na semana anterior, porque eu fiquei uma semana em licença, né? Então, vamos relembrar aqui, lá na aula passada, tem uma pessoa dizendo que não está me escutando, Édipo. É só Édipo que não está me escutando ou vocês também não estão? Eu tô escutando. Pronto, então, Édipo, eu acho que há algum problema aí no seu áudio. Deixa eu escrever aqui, peraí. Pronto, pronto, ótimo, ótimo. Segundo ele disse, ele vai entrar e sair de, vai sair e entrar de novo, né? Entrar e sair de novo é ótimo, né? Se ele entrar e sair de novo, ele perde a aula, né? Ele vai sair e entrar de novo. Então vamos lá, vamos relembrar aqui lá naquela segunda semana, que a gente teve a primeira semana bem introdutória, né? Mas depois a gente teve uma semana em que a gente começou a explicar o conteúdo e que eu disse assim, pessoal, eu quero fazer uma revisão do conteúdo de literatura do segundo ano. Beleza, Ed? Uma revisão do conteúdo de literatura do segundo ano. Por que era importante fazer essa revisão? Porque no terceiro ano a gente vai falar sobre muita coisa que a gente vai ficar contrapondo a conteúdos do segundo ano, literatura do século XIX. Então, toda a literatura que a gente estuda no terceiro ano, ela está muito relacionada, às vezes, como algo que tem algumas características ainda semelhantes à literatura do século XIX, mas na maioria das vezes com algo que vai contrastar, que vai se opor à literatura do século XIX. Então, é importante que a gente lembre, porque se eu disser assim, ó, esse fulano de tal aqui, ele era antirromântico. O que ele produziu era antirromântico. Aí você vai olhar e vai dizer, mas eu não me lembro o que era romantismo. Esse aqui, entendeu? Então, a gente tem que relembrar minimamente. Por isso que lá naquela aula a gente falou. O ideal seria que já na semana seguinte a gente tivesse começado, né? Até para a gente ficar relembrando mais facilmente. Mas aí as contingências fizeram com que não tivesse aula para mim na semana anterior. Mas sem problema, com certeza a gente consegue relembrar aqui. Então, hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a falar sobre a literatura que é chamada de pré-modernismo, certo? O que é pré-modernismo? Pessoal, se alguém quiser acompanhar a explicação no livro, página 14, 15, 16, 17 e 18 do livro de português. Tem muita coisa que eu vou explicar aqui que você encontra lá nessas páginas. Outras coisas são coisas novas também, por isso que eu vou colocar o slide no grupo também. Certo? Então, se você quiser acompanhar a explicação no livro, é muito legal, é muito bacana. Um parêntese aqui, vocês viram já, eu acredito que na aula anterior. Não, vocês não tiveram aula anterior, né? 8 horas, vocês não tiveram aula. A aula de vocês começou agora 9 horas. Eu acho que vocês viram que o horário está diferente, é um horário novo, certo? Eu acho que vai entrar alguém aqui da coordenação para explicar esse horário novo. Se não entrar, quando for no finalzinho eu explico, porque pode ser que eles não tenham lembrado, que vocês não tiveram
a primeira aula de 8 horas, porque nas outras turmas a aula começou 8 horas, certo? Mas aí, se não entrar ninguém, eu explico depois. Por quê? Eu acho que vocês notaram que tem um novo horário, né? E além de ser um novo horário, é uma nova dinâmica de aula e atividade, diferente do que a gente fez nas semanas anteriores. Mas no final eu explico. Inclusive, está melhor. Eu acho, pelo menos, que está melhor, certo? Então vamos lá, pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? Primeira coisa, não se trata de uma escola literária, como tudo aquilo que a gente já viu antes. Por exemplo, quando a gente estudou barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, eram escolas literárias. Aqui não é uma escola literária. Na verdade, é um momento de transição da literatura no Brasil. A literatura que se fazia no século XIX, que era romantismo, realismo, naturalismo. Pronto, eu achei que iam esquecer de vocês, que vocês não tiveram a primeira aula. Mas Lucilda já está aí. Eu acho que ela vai querer explicar. Não é isso, Lucilda? Se você quiser, eu posso deixar para o fim da aula, para não atrapalhar a sua Não, não, explicação. não. Eu acho melhor Eu te agora mandei mesmo. mensagem no privada, porque como tá dando aula, tu não olhou. Foi. É porque eu estou usando o celular e o computador. É. Você prefere agora logo? Eu acho melhor. Pronto, pessoal. Então, assim, bom dia, Espera né, a aí. todos vocês aí que Vou abrir estão. aqui. Ah, pronto, o Aristóteles vai compartilhar aí eu já digo alguma coisa a vocês. Como eu peguei no finalzinho dele dizendo, né, achando que eu concordo com ele. Eu achei que esse horário ele está mais leve, né, ele está menos pesado para aluno e para professor. A gente pensou muito, como eu botei lá no texto, e a gente pede até que vocês leiam quando a gente bota as coisas. Eu terminei de botar um aluno de outra turma perguntando, dizendo que não estava entendendo nada, que ninguém ia explicar. Digo, olha lá em cima que está escrito, que a gestão vai entrar nas salas e explicar. Mas é impressionante. A leitura é uma coisa que ainda é carente no nosso meio, né? E assim, olha, vocês vão ter aula de duas áreas pelo Meet apenas por semana, não vão ter as 4 aulas, né? Das 5 aulas que tem no calendário diário, que é para completar as 25 semanais, vocês vão ter 3 por dia, que era uma das coisas que vocês mais questionavam, era que tinha aula demais no ano passado, aquele turbilhão de postagem na segunda-feira, um turbilhão de postagem na segunda, na terça. Então, assim, tá melhor, é só vocês terem boa vontade para entender, certo? Outra coisa, se o Aristóteles está dando aula hoje, segunda-feira, pelo Meet, se vocês olharem aí bem direitinho, quando for segunda-feira, o Aristóteles não vai ter aula do Meet. Ele vai ter uma atividade postada, claro que tem que existir, porque a aula da semana precisa existir. Vocês não podem ficar sem aula. A aula é a, a postagem, a coisa é a presença e a escola existindo. Então, como é que não vai ter aula de 15 em 15 dias? Não existe. Então, assim, todas as semanas vocês vão ter o contato com o professor. Apenas o quê? 2 professores, se eu não me engano, não tem ninguém com mais de 2 aulas por dia. Tem não, Aristóteles? Tem dia que tem até só uma, que é amanhã, a aula do Meet, né? Então, a aula do Meet amanhã vocês vão ter só de química, aí essa outra que tá branquinha, ela não vai deixar de existir, não. Ela existe com a postagem, com a explicação, do jeito que era antigamente, né? E quando for na quarta-feira, ou, por exemplo, hoje vocês têm a aula do Denis e do Aristóteles, pelo Meet, mas já tiveram a postagem da atividade do Aldivan. Apenas o Aldivan não precisou se preocupar em preparar uma aula para o Meet hoje. Quando for segunda-feira, vocês terão a postagem do date do Aristóteles e terão 8 horas ali em ponto uma aula do Aldivan com o Meet, que por sinal é muito show. Né? Então, assim, vocês estão bem mais, né, leves, bem menos atividade, aula de estar ali expostos ao celular, expostos a uma tela do Meet, mas vão ter aula de todo jeito, tá bom? Outra coisa, se vocês observarem também, né, vai ter momentos em que o professor ele pode passar aquela aula direto ou ele pode também fazer uma atividade direto dentro da aula. Cada professor ele vai ter a sua criatividade na sua aula.
ele vai procurar formas de interagir com vocês. Ah, mas o Aldivan vai postar atividade, não pode passar um dever na hora da aula? Claro que pode, ele pode passar um desafio, ele pode passar qualquer coisa. A aula dele, ele faz o que ele achar que é mais prudente, contanto que envolva a turma, que consiga fazer com que vocês tenham a interação que tanto foi cobrada no ano passado. Lembra que uma das coisas que a gente, quando avaliava o ensino remoto, a coisa que o aluno mais cobrava era ter a interação, ter o contato com o professor, né? E a gente fez por onde isso chegar. É fácil? Não é. Sabemos que nem todo mundo vai participar? Sabemos, né? A gente sabe que não pode atingir a todos. Mas a gente sabe também que, por exemplo, nesses 2 terceiros, nós não só temos 20 alunos, que é o que está agora. A gente precisa até fazer alguma coisa para alguma atividade, alguma coisa que estimule, que busque essa participação. Eu acabei de sair do primeiro ano, na primeira aula, 8 horas da manhã, e tinha 40 pessoas assistindo, né? Então, assim, eles não têm uma condição Segundo ano, melhor do que é quase vocês, isso eles não também. têm uma condição. Pois é, aí, então, assim, sempre os terceiros, a gente tem dificuldade? Não existe, né, gente? É terceiro ano, né? Eu acho que era também que era para estar participando mais. Então, depois eu queria ver com Aristóteles, que acompanha o terceiro A, desde que acompanha o terceiro B, o que está vendo, porque eu já fiz um levantamento, todo mundo tem acesso, com exceção de uma menina lá do Cangati, né? Que está do assentamento, se não me engano, que está até o namorado dela no grupo, porque ela não tem o celular dela mesma, né? A internet, eu sei que alguns têm dificuldade, claro, todo mundo tem, mas o Estado já fez também a parte dele, que foi tentar aquele chip, né? Sabemos que em algum canto pode não pegar a área da TIM, infelizmente a empresa que ganhou foi a TIM, né? E assim, a gente está tentando, a escola, o Estado, não sei se vocês, os que estão aqui, eu acredito que realmente são os que estão também, senão não estaria na aula, né? A gente precisa só buscar formas de cada dia melhorar isso, né? Vocês podem achar ruim estar em casa, estar ali remotamente, mas eu vejo que a gente tem esse privilégio, mediante o que o Estado está passando para a gente, poder estar em casa, poder trabalhar. Eu preciso ir na escola, claro, preciso, mas o Aristóteles, que tem toda a condição dele de internet, de equipamento, o Aristóteles pode dar aula dele todo dia sem precisar se arriscar, sem precisar sair de casa, curtindo aí Letícia, né, que agora deve estar corujando muito, papai coruja da primeira vez, menina, eita, né? Demais. Mas Ainda bem que assim, a ela gente tem dormiu, esse viu? privilégio. Porque de anteontem para ontem, ela não dormiu, não. Eu estava aqui só arquejando, se tivesse sido, viu? É porque ela sabia que era domingo, você podia descansar no dia seguinte, né? Pois é. Aí, assim, gente, é outra coisa que eu queria pedir a vocês. Nós estamos precisando bater a meta. Eu estou há 2 meses com isso na cabeça de vocês. Está ficando até chato, mas é porque não estão fazendo. Eu não tenho acesso de ver o aluno que fez. Mas eu estou aqui com o computador aberto de 289 pessoas que tinham que ter respondido a enquete da alimentação escolar, só responderam 188. Então, eu ainda tenho 101 alunos que precisam responder essa enquete. Como não responde se eu sei que todo mundo tem um aluno online? Pode até um ou outro ter uma dificuldade de senha, né? Que os que me procuraram eu já resolvi a questão de senha. Mas eu preciso que vocês assim, façam isso, né? Talvez vocês são os mais interessados do que eu que isso aconteça, porque eu só posso responder, fazer todo o processo licitatório, todo o início do ano letivo com alimentação escolar, que se não for remoto, que se não for presencial por mais tempo, nós vamos fazer a entrega de kits, eu não posso fazer isso, porque os alunos não optaram no cardápio, como é que eu... E isso é condição essencial para que comece. Está lá, a escola não atingir, então não começa, não libera nada nos recursos antes que eu faça isso. Aí eu vou fazer o quê? Vou na casa de cada um? Eu não vou, né? Pedir, eu já estou pedindo. A CEDUC está me cobrando uma explicação, eu não tenho qual a explicação que eu vou dar. Eu peço, aí assim, pode até os 24 que estão aqui na aula agora ter sido as pessoas que fizeram, mas eu não tenho esse acesso. O que é que você vai saber que não fez? Quando ela aparece como resposta enviada, alguma coisa assim, alguma coisa respondida. Diz lá que aparece. Se você não respondeu, ele vai aparecer. Aí alguém diz, não, para mim não aparece. Aparece. É só você fazer o passo a passo correto que aparece. Sistema não erra. Quem erra somos nós.
Então, nós erramos o jeito de entrar no sistema. Ele é programado para acontecer se fizer correto. Agora, ele não faz, ele não vai adivinhar que você está colocando em outro canto, ele não vai adivinhar. Mas se você fizer o passo a passo como é para ser, qual é o passo a passo? Entra pelo navegador, diga pelo Google, porque é o que todo mundo mais usa. Vai no Google, aluno online Seduc, pufa, aparece. Clica no linkzinho, aparece. Vai entrar, acessar. Quando você bota acessar, que bote senha, aliás, senha e matrícula, aparece na mesma hora na sua tela a enquete. Então, não tem nem que você ir atrás. Se você entrar pelo navegador, ela aparece sozinha lá na sua tela. Então, não é Só difícil. lembrando que assim, é legal entrar realmente porque não consegue responder através do aplicativo, né? Quem Não, entra só, não vai. No aplicativo pois ela é, não quem tá. entra só no aplicativo não vê a enquete. Pronto, aí assim, a gente pede, aí a pessoa não lê, aí a pessoa não olha, aí a pessoa diz logo, antes de dizer, não consegui. Não, tente primeiro. Você não conseguiu porque você fez alguma coisa diferente. Faça do jeito que é para ser, não invente, que você consegue, certo? Assim, se alguém tiver mais de facilidade, ajude o colega que não tem, eu preciso que isso seja feito. Eu já estou sem saber que resposta eu vou dar para a SEDU na hora que me cobrarem isso aí. Era até ontem, já esticaram para sexta-feira as escolas que não conseguiram, mas vai ter uma hora que vai fechar. Aí nós vamos ficar sem alimentação, porque a enquete não foi respondida, não tem sentido. Nós temos 638 alunos hoje. Como é que 290 não consegue fazer? Né? Se ninguém me disse que não tem, se ninguém me disse que que eu tenho certeza que todos têm. Tem um ou outro novato que não tem aluno online, e o primeiro ano que não tinha, que nós fizemos quase que uma força-tarefa semana passada para o primeiro ano ter, né, o aluno online. Vocês sabem que depende do e-mail, está no SIS, tem todo um processo, mas existe. Aí, nós não temos esse ano laboratório de informática funcionando, nós não temos laboratório de ciência, nós não temos pessoas fora de sala para ajudar. Só somos nós, gestão mesmo, e alguns professores que estão até aqui voluntariamente ajudando. Então, a gente precisa da colaboração de vocês para que as coisas aconteçam na escola. Nós não estamos de férias coletiva, nós não estamos parados, apenas estamos virtualmente. Então, todas as demandas que a escola tinha continuam existindo todas, né? Então, mais difícil, mas não vamos deixar de existir, né? Já está aqui novamente, acabei de receber um e-mail pedindo todo aquele processo da interação e as condições pedagógicas de vocês. Tipo de internet que usam, se está recebendo atividade, se está devolvendo, que tipo de aula está tendo. Aí vocês imaginem isso aí, a gente responder de 648 pessoas, um a um no SIG, né? Então, assim, quando vocês pensarem em não dar as respostas que nós pedimos, se lembrem que vocês estão sendo muito, como é que eu digo? Vou dizer uma palavra bem grande, cruel com a gente, porque nossas respostas dependem do retorno de vocês, né? A escola não existe sem aluno. A escola não existe sem aluno. Alguém está perguntando, todos vocês já estão no Google Sala de Aula. Inclusive, isso aí eu fiz semana passada. Foi eu mesma que fui procurando e descobri que já estavam as salas feitas. A Seduc mandou uma resposta para a gente sexta-feira, que conferisse apenas se tinha algum aluno que não estava, né? Eu estou fazendo isso hoje, eu tenho acesso ao Google Sala de Aula de todas as turmas. Tem um e-mail, que é um e-mail institucional da escola, né? E ele tá, não precisa colocar nada não, apenas precisa que vocês usem o e-mail da Seduc. Inclusive, eu fui orientada a tirar, eu tenho acesso de remover todos os alunos que estão com outro e-mail. A orientação é que fique somente o e-mail da Seduc. Ah, mas eu não tenho e-mail da Seduc. Tem um ou outro aluno perdido que esse e-mail não foi feito. E aluno novato. Aluno veterano, ele tem. Ele apenas pode não estar usando, pode nunca ter ligado de acessar, pode nunca ter feito aquele lá que a gente mandou fazer no mês de abril, se eu não me engano. Abril ou foi maio de 2020. Então, Gente, todos têm. o pessoal do terceiro A, eu enviei para todo mundo ano passado, né?
o e-mail e a senha. Se você não tem mais, certo? Mas pode solicitar que eu tenho ainda o e-mail de todo mundo e a senha, tá? Isso, Jaqueline, foi realmente, todos foram para a É, sala. E se alguém teve alguma dificuldade, mexeu no celular, tirou, não lembra mais da senha, que é uma coisa básica que eu acho que todo mundo tem que direito, tem cabeça para lembrar, mas se não quer ter a cabeça para lembrar, bote no seu caderninho. Eu acredito que, mesmo estando virtual, não tem perigo de alguém não ter um material escolar, né? Porque seria loucura não ter. Né? Anotem, porque a gente também não tem como estar disponível 24 horas para dizer matrícula, senha de aluno online, matrícula, senha de e-mail para aluno, 24 horas, gente. Entendam também que nós estamos com muitas coisas para fazer. A escola está, esse ano, com 500 horas a menos. 5 pessoas contratadas a menos para ajudar na parte da gestão, nessas coisas. Ah, mas é só o meu. Se lembre, você não está só. Não é só o seu. São 638. Né? Então, quando você pensar em achar que a escola tem que estar à sua disposição 24 horas, pense, será que eu consigo ficar à disposição de 638 pessoas 24 horas? Né? Escola é pessoa, é gente, somos nós. Todos nós estamos escola. Então, assim, eu queria muito, a gente já está bem esperançoso, eu tenho certeza, eu não fiz a avaliação ainda, mas eu tenho certeza que esse mês de fevereiro, ele já foi bem melhor do que o mês de abril. Vocês podem ter certeza, abril de 2020, lembra que como foi abril de 2020? Uma verdadeira loucura, uma verdadeira corrida de não sei, de teste, de tentando. Então, assim, a gente já evoluiu muito, mas precisamos, a cada dia, né, evoluir mais, melhorar, sei lá, ter ali a coisa mais nas nossas mãos. Saber que, olha, eu tenho que saber que eu posso até não estar, no caso de vocês, na segunda-feira foram privilegiados, né? Pode até não precisar eu estar 8 horas acordado para começar a aula, mas eu preciso 9, né? O Aristóteles precisa 7, porque ele 8 horas já tem aula lá no segundo ano, né, Aristóteles? E é. assim, cada um se adequa à sua realidade. Eu preciso saber qual é o dia que vocês têm aula 7 horas. Na quinta-feira só, olha aí como vocês foram privilegiados. Vocês começam, todos os outros dias para trás, começa Sete já às não, 9. oito. A aula Oito síncrona, né? horas. Que é, né? 8 horas, né? Então, assim, não é não ter nada, tem, mas tem um leque maior durante o dia de opções para fazer. Aí, outra coisa também que está tendo bem questionada na sua terceiro ano, principalmente, é a história do trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar? Precisa, isso é normal, né? Dentro das dificuldades que são maiores esse ano, acredito que até a gente precise mais. E também até apareceu que a pandemia ela não só traz nada na nossa vida é só negativismo, não. Nós temos coisas que podem ser positivas. Pode, dentro de um caos, acontecer coisas positivas. O uso das mídias eu considero uma coisa bastante positiva. Nós tivemos que aprender e agora nós temos muitas oportunidades de uso, né? Precisar trabalhar é uma coisa negativa ao mesmo tempo. A flexibilidade que a gente tem da aula remota dá essa oportunidade. Agora, eu não posso dizer, eu não vou fazer nada porque eu estou trabalhando. Não existe. Eu preciso me adequar às duas coisas. Eu sou aluno, menor de idade, é obrigação eu estudar. Mas eu quero trabalhar, então eu consigo conciliar as duas coisas. Não existe você deixar de fazer uma coisa pela outra, né? A gente tem que entender, se organizar, né? E fazer com que a coisa aconteça, né? Eu estou em casa hoje, mas eu vou precisar ir para a escola amanhã de tarde, então eu vou ter que me adequar e ir nas minhas condições, dentro dos meus cuidados. Agora, eu não vou não, que a aula é remota, não tem isso, né? A gente sabe que as coisas vão acontecendo de acordo com a necessidade. Bom, com relação ao horário, eu acredito que não tem por que ter dúvida mais, não é isso? Está explicado, que tenhamos, né, cada vez mais cuidado, né? Vocês estão vendo aí, pode até alguém não estar direto nas mídias, porque até tem hora que faz mal mesmo a gente ver as notícias, mas também nós não podemos nos isolar do mundo, não podemos ficar alheio ao que está acontecendo. O Ceará está quase entrando no colapso. Nós podemos não estar vendo Solonópolis cheio de casos,
mas nós estamos vendo o Ceará, o Brasil. Então, enquanto não chegou na minha casa, será que não tem nada por aí? Tem no vizinho, tem no parente, tem numa pessoa, são seres humanos que estão morrendo todo dia, muita gente. E a gente precisa fechar a porta antes de ser roubado, né? Então, se eu estou bem, eu preciso fazer por onde me manter bem. O meu estar bem é até uma oportunidade de alguém que não está bem poder contar comigo, poder não, eu não precisar ocupar mais um leito de UTI que não existe praticamente mais. Vocês têm noção que é levar uma queda de moto hoje, não ter um hospital para socorrer, ficar, Deus o livre, uma perna quebrada aí, semanas, meses, porque não tem um leito de UTI para você fazer uma cirurgia numa perna. Eu estou dizendo esse exemplo porque são as coisas que a gente vê mais dentro do nosso município, né? Acidentes, bebida misturada com trânsito, que é uma mistura perigosa, e a gente sabe que essa semana, né, por decreto municipal, isso não vai existir, sabe? Não sei que alguém tem um estoque em casa, mas eu acredito que não tenha, não, né? Mas, assim, a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento diferente, um momento que precisa que todos pensem uns nos outros. Se pensassem mais, nós não teríamos chegado ao que chegamos. Se tivessem pensado, eu sei que não fomos nós aqui não, mas foi alguém por aí. Chegou é porque alguém fez, né? Alguém fez carnaval clandestino, alguém teve que tinha porque tinha que fazer passagem de ano, alguém tem que porque tem que ir para uma praia, não dá para esperar quando tiver a coisa boa, quando tiver menos perigoso, né? Então, assim, se cada um tivesse feito sua parte, nós não estaríamos com o colapso que o Estado está. Mas agora é fazer. É pelo menos não contribuir para o colapso, já é fazer a sua parte muito bem feita. Bom? Então, bom dia, já falei muito, minha aula vai deixar quase toda, ele vai mais um pouquinho para frente, pelo visto. Mas, assim, a gente precisa de vez em quando ter esses momentos com vocês, tá bom? Bom Ok. dia, obrigado pela o momento aí, Aristóteles, pelo espaço. Valeu, valeu. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu acho que o horário aqui ficou bem claro, né? É a questão de que uma semana tem algumas aulas com atividades, na semana seguinte tem outras aulas com outras atividades. E aí, depois, volta para a semana 1 de novo, né? E por aí vai. Aí, semanalmente, a gente fica assim. Esse horário está no grupo, imagino que não tenha mais dúvidas, não. Vamos voltar aqui, então, à nossa explicação. Como eu estava dizendo, não se trata de uma escola literária chamada pré-modernismo. Não é uma escola literária, como era o romantismo, o realismo, etc. Na verdade, é um momento de transição. Final do século XIX, começo do século XX, a literatura brasileira estava passando por algumas transformações, algumas transições, certo? Essas transições, elas vão finalizar em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que aí é quando começa o modernismo mesmo. Até então, comecinho ali, 1900 e pouco, aí 1903, 4, 10, 15, 20, a gente tem uma fase em que você encontra autores que já têm algumas características que a gente pode dizer que são inovadoras, que são modernistas, mas esses autores também ainda têm um pé lá na literatura do século XIX. Então, a gente vai ver aqui que certos autores, por exemplo, eles têm um jeito em algum aspecto que é moderno, mas em outros aspectos ele pode ser considerado um autor realista, ele pode ser considerado um autor naturalista. Raíssa, ok, viu? Em alguns aspectos ele pode ser considerado simbolista. Lembrando que vocês, no ano passado, não estudaram simbolismo, porque não deu tempo, certo? Nem o terceiro A, nem o terceiro B, no segundo ano, nem o terceiro da tarde também, ano passado estudou simbolismo. Mas quando a gente chegar num autor que tem um pouco ainda que é simbolismo, a gente fala rapidinho, porque é fácil de pegar, certo? Então, não é, portanto, uma escola literária, é um momento de transição. Nós estamos falando aqui de autores que escreveram sua obra no final do século XIX, começo do século XX.
Eles não são nem 100% realistas, naturalistas, simbolistas, mas também não são ainda 100% modernistas. Eles estão ali na transição, certo? Por isso que era importante a gente fazer aquela revisão da literatura do segundo ano. Por quê? A gente vai já falar sobre um autor não, sobre vários autores aqui, e a gente vai dizer assim, ó, esse autor tem características do naturalismo. Aí você vai dizer, não, me perdi total aqui, que eu não faço a menor ideia mais do que é naturalismo. Então, por isso, aquela revisãozinha também para a gente relembrar. Olha só, tem um livro chamado Os Sertões, que foi um livro lançado em 1902. Ele é considerado uma espécie de marco inicial do modernismo. Euclides da Cunha, que é o autor desse livro, ele é considerado um autor, o primeiro autor que os críticos chamaram de autor pré-modernista. Lembrando, nesse período aqui em que eles escreveram isso, ninguém chamava eles de pré-nada, pré-modernista, de pré-nada, entendeu? Na verdade, eles eram autores que eram naturalistas, realistas. Por exemplo, Euclides da Cunha era considerado um autor que tinha características do realismo e características do naturalismo. Muito tempo depois, cerca de 50 anos depois, foi que um crítico literário olhou para essa época e disse assim: rapaz, você sabe que esses autores aqui, alguns desses autores aqui, na verdade, eles já antecipavam características modernistas. Portanto, agora a gente vai chamar esses autores de autores pré-modernistas. E a gente vai chamar essa fasezinha de transição de pré-modernismo, certo? E que autores são esses? Eu vou só adiantar aqui, só para a gente ver que autores são esses. Eu citei aqui alguns, mas tem outros também. O nosso livro também fala de alguns, que são basicamente esses que eu citei aqui. Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Lima Barreto e Monteiro Lobato. São esses autores aqui, entre outros, que são considerados autores pré-modernistas, certo? Ou seja, eles têm um pé na literatura do século XIX, mas eles já antecipam algumas características que vão ser fortes no modernismo a partir de 1922. Né? Então vamos aqui para Os Sertões, porque é uma obra, pessoal, importantíssima da literatura como um todo, certo? Os Sertões é um romance, e é interessante, eu sei que vocês estão no terceiro ano, mas é sempre muito interessante a gente falar. Toda vida que eu falo é um romance, eu explico isso. Pessoal, romance não é uma história de amor. Na literatura, não é uma história de amor, necessariamente. Romance é uma obra longa, geralmente tem mais de 100 páginas, que conta uma história de ficção, certo? Que pode até envolver elementos que sejam elementos reais, mas é uma obra de ficção. Isso é um romance. E aí existem romances sobre vários temas: romance policial, romance de aventura, romance de amor, romance com drama, romance de tragédia, enfim, existem romances de vários assuntos. Então, romance não é o tema da história, romance é o formato da história, certo? Por exemplo, Os Sertões não tem nada de amor, não conta nada de amor. Porém, porém é um romance, certo? Então, Os Sertões, de Euclides da Cunha, foi lançado em 1902 e é considerado como o marco inicial do pré-modernismo. Por quê? Que história é essa? Os Sertões é uma história que é o seguinte: Euclides da Cunha era um jornalista, muito estudioso, gostava de ciência, certo? Por isso que Euclides da Cunha tem muito do naturalismo, tem muita característica que é naturalista, porque o naturalismo tinha essa história da ciência muito forte. O autor naturalista, na literatura, ele queria explicar a realidade de uma forma científica. Ele usava uma história de ficção para contar alguma coisa que, na verdade, era uma tentativa de explicar a realidade cientificamente. Que, inclusive, até alguns romances eram chamados de romance de tese. Por que de tese? Porque ele defendia uma tese, ele defendia uma ideia. Muitos romances naturalistas são chamados de romance de tese, certo? Então, tá aqui.
Os Sertões, na verdade, são 3 livros. É um livro separado em 3 partes. A primeira parte chamada de A Terra, a segunda parte chamada de O Homem e a terceira parte chamada de A Luta, certo? Para nós aqui, se você disser assim, professor, eu achei bacana a história, tenho interesse de ler Os Sertões, certo? Você pode ler o livro todo, certo? Sem problema, mas a parte mais legal é essa terceira parte, que é a luta. Eu digo já por quê, certo? Os Sertões conta a história da Guerra de Canudos, pessoal. Euclides da Cunha era um jornalista e ele foi enviado, isso ele em São Paulo, e ele foi enviado ao sertão da Bahia, onde aconteceu a Guerra de Canudos, para fazer uma cobertura jornalística. Professor, o que foi a Guerra de Canudos? Pessoal, eu vou simplificar muito aqui. O nosso tema é pouco, e além disso, eu não sou professor de história. Vocês vão estudar isso em história esse ano, mas eu vou simplificar muito. Foi um conflito que tinha um cunho religioso, mas não só religioso. Tinha um indivíduo chamado Antônio Conselheiro, que era cearense, certo? E ele vivia na Bahia e ele começou a formar uma comunidade. Essa comunidade tinha uma visão religiosa de que a gente vivia o final dos tempos, de que Jesus está voltando e tudo mais, aquela coisa assim bem fervorosa e tudo. E além disso, também tinha uma outra questão muito forte, que era a questão da posse da terra, certo? Do lugar onde eles viviam. Antônio Conselheiro tinha a comunidade e eles viviam lá assim, tudo que eu produzo é meu, mas é também da pessoa que vive aqui junto comigo. Então, se eu tenho isso, eu troco com outra pessoa que tem outro produto ali. E assim a gente vive em comunhão. A questão o governo começou a ver isso com maus olhos, porque viu como sendo algo que tinha um conteúdo político muito forte, né? Essa ideia de que tudo que eu tenho é também do outro e tal, não reconheceu o governo, Antônio Conselheiro não reconhecia o governo, não reconhecia o Estado. Por quê? Porque ele dizia que respondia a Deus, não respondia ao Estado, porque tinha esse cunho religioso, cristão, messiânico, né? Essa ideia de que Jesus está voltando a qualquer momento, aquela coisa toda. Então, isso aí, o governo começou a ver como algo perigoso, né? E tentou, então, destruir aquela comunidade. Só que a galera lá era muito organizada, e além de ser muito organizada, foi um lugar que juntou muita gente. Só para você ter uma ideia, que houve um período em que, em Canudos, havia 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é mais do que o município de Solonópolis inteiro, né? Então, o pessoal tinha força, realmente, e era muito unido. E era unido nesse sentido religioso da coisa. Então, a pessoa dava a vida por aquilo, de fato. E foi realmente o que aconteceu. O exército foi enviado 3 vezes e não conseguiu derrotar os revoltosos, vamos dizer assim, lá de Canudos. Só, não sei se na terceira ou na quarta vez é que eles conseguiram realmente e mataram todo mundo que estava lá, Antônio Conselheiro e todo mundo, quem não fugiu morreu, né? E Euclides da Cunha estava lá para fazer a cobertura jornalística daquilo. Só que nós estamos falando do final do século XIX, final do século XIX. Um jornalista no interior da Bahia, no final do século XIX, para mandar notícias para um jornal em São Paulo, como é que ele ia fazer isso? Como é que ele ia fazer isso? Não tinha internet. O correio, se mandasse por correio, demorava uma eternidade para chegar. Então, Euclides da Cunha escreveu meio mundo de coisa, mas não conseguiu praticamente mandar nada na época em que o conflito estava acontecendo lá para o jornal que ele trabalhava. Acontece que, quando terminou a guerra, vamos dizer assim, na verdade foi um massacre, né? Quando terminou o massacre, ele olhou para aquilo e disse assim, rapaz, eu vou escrever um romance. Vou escrever um romance com essas histórias aqui, com isso aqui, com tudo que eu escrevi. Aí ele pegou, misturou o conhecimento que ele tinha de ciência, que era um conhecimento muito aprofundado, como eu disse, Euclides da Cunha é um cara extremamente estudioso. Então, ele juntou aqui todo o conhecimento que ele tinha sobre ciência,
todo o conhecimento que ele tinha dos fatos, misturou com um pouco de ficção, logicamente, e publicou um livro chamado Os Sertões. E o que esse livro tem de inovador? Por que ele é considerado pré-moderno? É porque até o século XIX, nunca nenhuma história tinha colocado o sertanejo realmente como um protagonista. Nunca, nunca isso tinha acontecido. E exatamente, Samila está dizendo aqui que Euclides da Cunha foi barrado, a elite não gostava dele. Por quê? A visão que Euclides da Cunha tinha sobre o sertanejo era uma visão de que o sertanejo é um forte, realmente. Se a gente tivesse mais tempo, pessoal, a gente teria que fazer algumas colocações aqui sobre Euclides da Cunha, certo? Alguns problemas, vamos dizer assim, que hoje a gente vê e enxerga em Euclides da Cunha. Eu falo já sobre isso, mas na época ele foi extremamente inovador e ele foi extremamente defensor do sertanejo, realmente, coisa que não existia até então. A literatura no Brasil nunca tinha colocado o sertanejo de verdade como alguém que é o personagem principal de uma história. Nunca isso tinha acontecido. Lá no romantismo, teve um livro de José de Alencar, que é um autor cearense, chamado O Sertanejo, certo? Mas é romantismo. Então, o sertanejo lá é muito idealizado ainda, mesmo José de Alencar sendo cearense, mesmo a história se passando no interior do Ceará, mas o sertanejo de José de Alencar é um sertanejo idealizado, porque tudo no romantismo era realmente muito idealizado. Aqui não. Aqui era o sertanejo de verdade. O Euclides da Cunha foi lá, viu e descreveu o sertanejo do jeito que ele é, os seus costumes, a sua cultura, a sua história, o seu ambiente. Isso porque o livro tem 3 partes, como eu estava dizendo antes. A primeira parte é a terra. Nesse livro A Terra, Euclides da Cunha faz um estudo, pessoal, do relevo, do solo, da fauna, da flora e do clima do sertão nordestino. É como se fosse um tratado de biologia, de geografia física do que era o sertão na época. Porque Euclides da Cunha era um cara que tinha muita influência da ciência, por conta lá da história do naturalismo. Ele pode ser considerado um autor naturalista ainda. Ele tem características naturalistas muito fortes. A gente vai já ver outra, inclusive. O homem é a outra parte. Nessa, ele analisa o sertanejo sob a perspectiva do determinismo. Aqui vem a história do naturalismo. Não sei se vocês lembram, mas os autores naturalistas, eles defendiam uma tese chamada de determinismo. O que é que isso significa? Que o ser humano, ele é produto do meio em que ele vive, da raça e do momento histórico. Então, eu sou o que eu sou, nós somos o que nós somos, por quê? Porque o nosso meio nos construiu assim, inclusive geograficamente. Inclusive geograficamente, né? Então, nessas teses aí, a visão de que, por exemplo, no Nordeste, a gente vai ter a pele um pouco mais escura. Por quê? Por causa do sol. No Sul e no Sudeste, as pessoas vão ser mais brancas, porque tem menos sol, a incidência do sol é menor, é um pouco mais frio, né? Então, tudo, de alguma forma, influencia, ou né, nem influencia, determina o que a gente é. Segundo essas teses aqui, aqueles campos que são mais frios, as pessoas geralmente são mais melancólicas. Nos lugares mais quentes, as pessoas são mais alegres. É por isso que o Brasil é retratado como um país tropical, de gente alegre, e carnaval, e não sei o quê. Essa visão ainda, uma visão determinista de que o ambiente determina o que a gente é. Além disso, a raça. Gente, hoje não existe mais essa história de raça. A gente sabe que ser humano não tem raça. Porém, nesse período aqui, inclusive, a ciência acreditava sim que havia raças, certo? Inclusive, Euclides da Cunha dizia assim, ó, o sertanejo ele é mais forte do que as pessoas que vivem no litoral. Por quê? Porque o sertanejo ele é menos misturado, racialmente falando. A gente se isola aqui
e fica a gente se reproduzindo só com a gente. O litoral, não, as pessoas do litoral, eles têm contato com pessoas de outras culturas, muito mais, de outras raças, acaba misturando e enfraquecendo as pessoas do litoral. É lógico que essa tese é uma tese racista, é claro que é uma tese racista. Aí hoje a gente precisa olhar para Euclides da Cunha e precisa saber fazer essa crítica, naturalmente. Mas era a visão da época. Essa era a visão predominante na época. A ciência acreditava nisso na época, né? Que a gente já viu que deu muito errado, né? Quando vocês estudarem sobre nazismo na Alemanha, vocês vão ver que deu muito errado essa história de achar que existe raça e que tem uma raça mais pura e coisa desse tipo. Deu super errado. Mas era uma tese aceita, inclusive cientificamente. E a terceira parte é chamada de A Luta, que é a narração da própria história da Guerra de Canudos. Essa parte aqui é a parte mais interessante do livro, porque, pessoal, Euclides da Cunha é um autor que escrevia numa linguagem bem complicada, entendeu? Euclides da Cunha, ele é um autor pré-moderno, por quê? Porque ele pegou um tema que nenhum autor da literatura tinha pegado ainda, que era colocar o sertanejo como protagonista. Mas ele ainda é muito tradicional, por exemplo, no jeito de contar a história, na linguagem. A linguagem de Euclides da Cunha é uma linguagem que eu poderia dizer até certamente, é até um pouco difícil de ler hoje, né? Porque é muito rebuscado e tudo. Mas vale muito a pena ler, principalmente essa parte, A Luta, porque é uma obra fantástica, muito importante, e que depois acabou influenciando muitas outras obras da literatura, né? Aí, assim, eu tenho aqui uma lista de autores, certo? Não vai dar tempo a gente se ater bem a cada um deles, porque só está faltando 3 minutos, a gente vai encerrar, mas aí, veja no livro, página 15, fala sobre Augusto dos Anjos, página 17 fala sobre Lima Barreto, que são os dois autores que o nosso livro traz, certo? E na aula seguinte, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois autores, Euclides da Cunha, desculpa, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Mas vamos lá. Então, aqui, Euclides da Cunha. Todos eles, pessoal, têm alguma coisa inovadora, por isso que eles são pré-modernistas, tem alguma coisa inovadora, mas tem alguma coisa também tradicional, certo? Então, Euclides da Cunha, ele foi inovador na temática. O tema falar sobre o sertanejo de forma bastante realista, colocando o sertanejo como protagonista de uma história, é extremamente inovador na literatura naquele momento. Porém, o que ele tem de tradicional? A linguagem dele é muito tradicional. Por isso que ele é um autor pré-moderno. Ele não é um autor modernista, realmente. Augusto dos Anjos é um poeta, certo? Ele é inovador na linguagem, o jeito dele de escrever é muito inovador, escreve com termos científicos, sabe? É uma coisa assim bem diferente na literatura mesmo, é um autor muito original. A gente praticamente não tem nenhum autor na literatura no Brasil, e até mesmo são poucos autores no mundo que tem uma linguagem parecida com Augusto dos Anjos. É um poeta extremamente original, né? E que estava ali também nesse contexto, começo do século XX. Ele é inovador na linguagem, mas é tradicional na forma poética. Ele vai escrever com sonetos, entendeu? Então, é bem tradicional. É um autor que, em alguns momentos, ele beira o autor do parnasianismo, porque escreve todo bem formalzinho, dentro o formatozinho perfeito de um autor do parnasianismo, ou de um autor do simbolismo também. Lima Barreto. Lima Barreto, desses aqui, é o mais inovador de todos. É aquele que mais se aproximou do modernismo mesmo. Ele é inovador na linguagem, ele escreve de um jeito parecido com o que as pessoas falavam na época. Ou seja, ele escrevia de um jeito extremamente popular. Os temas que ele aborda também são temas inovadores, são temas diferentes para a época, mas ele é tradicional na forma narrativa. Ele conta uma historiazinha com começo, meio e fim, bem bonitinho, que o modernismo depois vai destruir esse formato, certo? Mas aqui, por enquanto, ele é um autor que tem uma narrativa bem tradicional. E depois Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, pessoal, ele não escreveu só aquelas histórias infantis, não. Ele escreveu as histórias infantis, mas escreveu também histórias para adultos, contos, principalmente contos muito bons até. É um autor que precisa ser problematizado hoje também,
Porque também tinha umas teses meio racistas, certo? Meio racistas não, também tinha teses racistas. E a gente precisa olhar com outros olhos hoje para Monteiro Lobato. Mas isso aí fica para uma próxima aula. Ele é inovador na temática, também traz temas diferentes. Monteiro Lobato não traz o sertanejo, ele traz o caipira, lá do interior de São Paulo, como personagem principal. Também era uma coisa nova. Mas ele era tradicional na linguagem. Também, como Euclides da Cunha, era um cara que escrevia de uma forma muito rebuscada, ainda bem tradicional, certo? As obras dele são obras também um pouco mais difíceis de ler, os contos, porque traz uma linguagem mais formal, certo? Monteiro Lobato se inspirou em quê? Como assim se inspirou em quê? Em que aspecto, Samila, especificamente? Se você fizer essa pergunta só sendo específica, porque eu não entendi exatamente esse se inspirou em quê. Se tu puder refazer aí sua pergunta, por favor. Isso, pronto. Samila disse que as obras dele sempre tentam dar uma certa lição. Isso, Samila, nas obras infantis, certo? Mas obras mais adultas, ele não tem tanto isso, não, certo? Não tem tanto isso. É porque Monteiro Lobato, das histórias infantis, é um pouco diferente daquele que escreveu, por exemplo, contos, né? São histórias diferentes, né? Mas as histórias infantis dele realmente tem esse negócio de trazer uma lição de moral, alguma coisa assim. Em alguns aspectos tem isso, né? Porque é característico de histórias infantis na época. Ó, pessoal, ficou aí a nossa frequência. Não esqueçam de assinar a frequência. Eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui, certo? Essa frequência, gente, é para quem participou da nossa aula síncrona aqui, certo? E aí, quem assina depois tem um bônus de nota. Quem participou da aula síncrona tem um bônus de nota. A nossa frequência, a nossa chamada que vai para o diário, ela é pela atividade. Então, é extremamente importante que vocês façam essas atividades, certo? Eu vou até abrir aqui a nossa última atividade para eu ver uma coisa. Ó, nossa última atividade, a atividade que eu passei. Eu vi hoje mais cedo, e se eu não me engano, 81 pessoas tinham feito. 81 dos 4 terceiro ano manhã, tarde, certo? A, B, C e D. Então, ainda é pouca gente que está fazendo essas atividades. Portanto, é importantíssimo que você faça, certo? Porque é a sua frequência, ok? Aqui, 81 pessoas, realmente. 81 pessoas fizeram a nossa última atividade. 82. Aqui, 82 pessoas, né? Então, não deixe de fazer porque é a sua presença, ok? E aí, pessoal, é isso, certo? Quem for assinando a frequência, você pode ir assinando e pode ir saindo, ok? Que a gente encerra por aqui. E aí, até a nossa aula de redação e até a próxima. Na próxima semana tem a atividade sobre esse conteúdo. Tchau para vocês e uma excelente semana para todos.